Hum, Eu sinto da gente começar hoje com um check-in de nós que estamos aqui, esperando que a gente já está. Quantos encontros, Joana? Você sabe, fácil, sabe? Não sei, mas já há muitos. Qual é a nosso ponto de gestação? Não sei, tem bastante já, né? Alguns Já tem uns encontros, meses. uns meses de gestação aí do nosso grupo, né? Então Eu posso temos. ver aqui. E aí o convite seria desse lugar, assim, considerando que estamos, né, há um tempo já juntas, trabalhando esse tema no nosso campo, como que a gente está? Como que a gente está nesse momento? E a pergunta vem de um lugar, assim, independente do quanto a gente possa ter se dedicado, e aí eu vou pôr esse dedicado entre aspas, assim, né, à leitura do livro, uma pesquisa profunda, pesquisando referências fora, trazendo de maneira consciente o tema o tempo todo nas nossas vidas, independente desse conceito do que é estudar alguma coisa, acho que a minha proposta é a gente olhar para um outro conceito mais disruptivo e até evolucionário, de que o fato da gente ter dito sim para olhar para esse tema, independente da forma, ele vive em nós. O fato da gente ter dito sim para estudar isso e saber que existe um grupo que a cada 15 dias se reúne e que fala sobre esse tema, ele vive em nós. E ele está presente, consciente ou não, no nosso dia a dia, nas nossas coisas. Ele vai permeando esse campo. Então, quer a gente trabalhe no tema ou o tema trabalhe na gente, o fato é que já faz um tempo que a gente está vivendo essa jornada. E aí sinto de perguntar, como é que estamos? Como é que cada uma está? Quem que gostaria de puxar? Eu quero trazer só que acho que estamos no quarto mês, então estamos no segundo trimestre da nossa grande gravidez, Uau! de parirmos para além deste livro, né? Do que é isso, do que é que aconteceu com as mães, e fazendo assim um paralelo, né, com os trimestres. Eu sinto que esta jornada começou ao contrário, a comparar com a minha gravidez. Ela começou de um lugar assim muito fácil, num lugar muito segura, muito centrada, né? De um lugar de muita animação. E a minha gravidez, a gravidez do João Salvador, não foi assim tão fácil, não começou assim tão fácil, eu tive muitos enjoos. E aqui não, aqui foi bem mais fácil. Talvez por ser a segunda, era uma oportunidade para não sentir enjoo novamente. E, e eu sinto que o segundo trimestre acaba sendo, pelo menos para mim, na primeira gravidez, foi um lugar de muito brilho, assim. Foi quando eu tenho na memória a gravidez, é do segundo trimestre, que é quando já tem barriguinha, já dá para sentir o bebê e as pessoas também já sabem que estás grávida. E eu tenho me deparado com, acho que já falei aqui, com às vezes vontade de estar grávida outra vez, e eu tenho perguntado de onde vem essa vontade. E eu percebo que há uma parte minha que tem um desejo muito grande de ser visível, que uma grávida é, né? A grávida, todo mundo fica olhando e trata com muito respeito, muito amor, é assim, é um momento da vida realmente incrível, né? E eu acho que o meu desejo de gravidez tem muito a ver também com isso, de voltar a esse lugar de ser visível, e vejo que isso é muito sombrio também, né? Porque eu posso ser visível de outras formas hoje, e ainda assim sei que há uma, que há muitas histórias na minha cabeça que me fazem invisível, né? Então, assim, olhando para o livro traz isso, assim, as mães de muito, muito antigamente, elas eram mães, elas não precisavam
dessa vontade de ser visível, elas não eram mães, elas estavam a fazer o que elas precisavam. Então vêm com estas investigações, o que é se tornar visível? Tenho uma resposta, que eu não sei se é assim tão, não foi uma investigação profunda, mas é onde eu tenho andado, é que é uma vontade muito grande de dar voz às coisas que eu ainda não tenho nem palavras, mas que eu já sinto e que nós temos vindo a explorar muito aqui neste grupo, né? Tem outro grupo da parentalidade em revolução, os dois vão tocando às vezes nos mesmos temas, eles vão se ajudando a afinar as minhas pesquisas internas, então eu chego assim num lugar de eu quero realmente parir-me enquanto mulher, enquanto mãe, numa cultura que não é atual e que também não é a cultura talvez que houvesse nessas mães muito, muito antigamente, que é uma coisa nova. E eu estou só apalpando ainda, estou só assim, olha, aqui sim, aqui, não sei. Então é assim que eu chego nesta gestação. Acho que ainda há muito caminho pela frente, né? E estou contente que ainda há caminho, porque ainda dá tempo. Na gravidez isso era um grande alívio, saber que ainda faltavam uns meses para poder estudar, para poder, né? Eu tinha muito essa coisa de estudar tudo e precisava de estudar tudo, parto, isto, aquilo, né? Sabendo que o estudar não é daqui, né? Porque a gente pode ler os livros todos e mais alguns, mas a experiência de vida é que nos vai dar as distinções, né? E é isso, assim como eu chego. Eu estou vendo a Paula a rir muito, Obrigada, Joana. Pois eu é. quero saber o que é que está passando aí, que está muito massa. É quando estavas a dizer de estudar e não sei o que na vida real, eu só me lembro, tipo, porque eu fiz aquele curso do pré-parto, onde vais lá, não sei o quê, aprender. Eu lembro-me que o enfermeiro dizia assim: olha, pá, tudo o que a gente vos disser, vocês esqueçam, que não vai ser nada assim. Sim. Só que aquela coisa das expectativas, não sei o quê, do filho assim, de vocês fazerem assim, pá, depois não é. Tipo, até parece que deve-se varreu-se toda aquela informação na prática, quando depois, quando nasce ou quando tu. Ah, nada. E tu pensas, uau, tipo, é que depois nem tens mesmo noção. Então, então é mesmo essa coisa do. Identifiquei-me isso porque eu também queria saber e comprei não sei quantos livros, tipo, montes de diários para depois fazer da criança do primeiro dia do não sei quê. Cheguei, tempo, havia lá tempo agora de fazer diários, nem havia nada. Então é tão engraçado isso que tu estavas a dizer, porque pronto, felizmente que a minha gravidez não vou ficar nada de enjoos, e tipo, acho que foi mesmo assim. Tipo, aliás, acho que toda a gente mandava a meter medo, que eu engravidei já com 40 anos. Sim, eu tive o meu filho com 41 anos, então era um medo externo brutal. E não sei o quê, tu já és muito. Acho que as pessoas não diziam assim, tipo, se calhar essa cara, tu já é muito velha para seres mãe a primeira vez. Tipo, uma coisa assim. E eu nem estava nada aí, tipo, eu pensei, ok, olha, se eu só escolhi ser mãe agora, é porque, olha, havia lá qualquer coisa para eu só ser mãe agora. E, E então foi tudo assim super natural, tipo, super calmo, tudo super tranquilo, nem stress. Tipo, eu pensei, ok, ok. Tipo, tinha assim o meu stress porque eu queria continuar a comer só vegan. Toda a gente dizia, se o teu filho não vai ter proteínas. E, sei lá, coisa assim. Então foi assim super, super tranquilo e é isso. Acho que, se calhar pensando nestes 4 meses, eu acho que estava assim, tipo, ok, ainda falta, realmente é mesmo isso, ainda falta muito tempo, realmente eu estava aqui a barriga e, tipo, eu lembro-me de estar a tirar, tipo, todos os meses ia tirando foto à barriga, que era mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, e eu pensei, ainda falta tanto tempo. E, então é isso, acho assim, da gravidez, acho que só tenho assim mesmo boas recordações e daquelas coisas depois de ver o bebê, e ai, que lindo, e já sei que é um menino, ou seja, é aquelas que há todas aquelas expectativas, como é que ele vai ser. Pronto, depois eu já acho que já falei disso, depois a cena do parto
efetivamente foi totalmente contra aquilo que eu achava que iria ser, foi tipo assim um baque, tipo... E sim, acho que agora, tipo assim, voltando um pouco atrás, e quando tu ouvia dizer-se que eu gostava outra vez de engravidar, e não sei porque às vezes as pessoas ainda me dizem, então só tens um, não vais ao segundo, não sei o quê. Ou seja, é aquela coisa assim, daquelas crenças, não se tem só um filho, então vai lá. E eu penso, bem, 47 anos. Na realidade, eu acho que a minha crença não é tanto ser vista, eu acho que, de alguma forma, acho que se eu quis, se eu engravidasse, e às vezes isso ocorre-me, seria muito, bem assim, muito de, se eu engravidasse eu queria que fosse uma mulher. De alguma forma eu sinto que queria a curar toda essa linhagem, todas as minhas mulheres atrás, porque efetivamente na minha, ou seja, todos os meus irmãos, nós somos dois, nós tivemos todos meninos, somos 7, ou seja, os meus pais têm 7 rapazes. Então eu acho que efetivamente quase como se, histórias que eu conto, se eu tivesse uma mulher, acho que teria quebrado aqui isso. Ser mulher é seguro, ser mulher é ok, ser mulher é espetacular. Então parece que de alguma forma queria que essa expectativa que se engravidasse via para ser uma mulher. Depois que já não vinha, eu pensava, pá, afinal ainda não curei nada em mim. Então não sei, digo assim um bocadinho essas histórias. Por isso acho que é isso, são mesmo histórias, não sei muito bem. É isso, grata. Obrigada, Ana Paula. Obrigada. Queria dar boas-vindas à Arise, que chegou agora, a Ana Tomás, que está aqui com a gente. Vou te chegar. Beijo, Ana. Lindas. Seja bem-vinda aqui no nosso círculo quadrado. E a gente está fazendo um check-in de como estamos. A gente está fazendo um check-in assim de como é que a gente está diante desse processo todo desse estudo, dessa pesquisa, considerando que a gente está no quarto mês aí da gestação desse estudo e como estamos, né? Quem quer trazer mais alguma coisa? Quem sente de trazer agora? Bom, posso falar. Tava, como eu disse, né, na abertura, assim, independente do quanto a gente foque conscientemente no livro, o livro foca na gente de alguma forma, né? A partir do momento que, pelo menos para mim, quando eu li o livro, já foi trazendo aberturas assim de pensamentos, de questionamentos e entrando em contato com culpas, críticas. Puxa, mas eu não fiz isso, caramba, então eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu também cedi a essa pressão, também cedi a isso tudo. Então, o livro foi me deixando esse desconforto, né, do questionamento do que eu poderia ter sido, enquanto gestando, enquanto criança, tendo meu filho criança pequena, enquanto agora com uma criança de 10 anos. E aí, depois desse impacto, na hora que a gente formou o grupo, me levou para um outro lugar. Me levou para um lugar não de culpa, mas de acolhimento. E de uma experimentação de algo que o livro traz muito, que é a ternura. Então, o que chega para mim é esse laço que a gente está tecendo entre a gente de ternura. Então, em todos os encontros, até o momento, sempre teve acolhimento, sempre teve espaços, sempre teve abertura para uma, para outra, sem julgamento, sem críticas, independente da história que cada uma trouxe. E isso, para mim, é uma experimentação de ternura. Então, eu chego esse quarto mês, assim, muito grata, muito emocionada também, porque ele vai trazendo quase como uma cama para todos os outros processos que eu estou vivendo, sabe? Um contorno amoroso, um contorno quente, assim, para outros processos. Então, sou muito grata a esse grupo, a esse momento que a gente está de gestação. Gratidão, mulheres. Obrigada, Priscila.
Oi, gente, que delícia esse Oi, encontro. Eu tô aqui reverberando desde o encontro passado, né? Tudo que vocês disseram, o processo da escola, né? Ai, tudo que foi dito, assim, eu não tive presente, mas eu escutei, assim, aguardo ansiosamente para quando vocês disponibilizam a gravação. E é isso, assim, eu sempre me peguei na educação positiva, né? Sei lá que nome que dá, né? Assim, essa tentativa de ser mais terna, assim. Eu me peguei nisso desde o início. Só que aí, em determinado momento, eu percebi que eu recorria a isso como uma forma de controle também das crianças. Então, eu estou nesse lugar de muita intensidade, de muita dor mesmo, né? De perceber isso, assim, até vontade de chorar, assim, o peito parece que vai explodir, assim. E aí eu vejo algumas, assim, eu vejo o meu filho mais velho dando bronca no meu filho mais novo, assim, e eu vejo o meu jeito ali, sabe? E eu falo, nossa senhora, o que que eu faço? O que que eu faço com isso? E recentemente eu tive um insight, assim, que eu olhei para o meu menino mais velho, vi ele interagindo com uma pessoa, e eu tive a sensação, eu não sei se era a sensação, eu sou muito mística, né? Então parecia que eu parecia que eu estava vendo ele interagir com as pessoas de um lugar de muita insegurança. E essa sou eu também, sabe? E aí eu sinto que eu projeto muito meus processos nele, principalmente no mais velho, né? E aí eu tô assim, nesse lugar. A primeira vez que eu ouvi falar de ternura foi Santinai, o companheiro da minha mestra, assim. E eu acho que faz muito sentido, porque eu acho que amor meio que caiu em desuso, assim, tem que cair em desuso, porque a gente banalizou essa palavra, né? E a gente vem falando disso aqui nos encontros em algum momento, né? Então é isso, eu estou muito sensibilizada pelo livro, embora eu acho que ele escreveu tudo aquilo de um lugar de muita dor. Eu não vejo assim que já existiam mães ternas lá no passado. Eu acho que a gente está se conscientizando da ternura, sabe? Eu acho que sim, tinha uma conexão com a natureza, tinha uma conexão com esses processos da criação, da gestação, da criação dos filhos, mas eu penso que isso vem de um lugar, a gente vai iluminando, né? Então, antes parecia que a gente não tinha tanta consciência desse lugar de conexão que já era, sabe? Então, agora é como se a gente estivesse precisando vivenciar tudo isso de novo, mas conscientizando da ternura. Não sei, eu posso estar, não sei se estou sendo clara, né? Que eu estou muito assim, meu coração parece explodir. E é isso, e a maternidade tem sido um lugar de muita descoberta, muita travessia. Eu acho que eu conquistei muitas coisas nesse processo, mas eu confesso que eu achei por um momento que eu dominava isso, sabe? E agora eu tô me vendo uma criança de novo nesse processo, então tá muito difícil, assim. E eu tenho um companheiro, né? Eu disse a semana passada para vocês, né? Que ele chegou a falar para mim que o mérito era todo meu, né? Da forma como os meninos se comportavam. E por um momento eu sempre desejei isso. E num outro momento naquele mesmo momento, né? Foi como não, eu não quero isso, porque eu não quero estar sozinha, né? Mas eu sei que nesse momento eu tô um pouco sozinha, porque eu acho que ele não se preocupa com essas coisas que eu preocupo, assim, né? Então, e eu também não quero enfiar a goela abaixo, né, dele, que ele venha para esse lugar, né, de... Então, como que eu faço, né? Como que eu faço para mobilizar ele, né? Eu queria tanto estar junto, enfim, então estar junto com vocês já tem, assim, me trazido um lugar de muito... como se eu tivesse tem me preenchido muito esses encontros, né? E aí, concomitante, aproveitando que a Ana está aqui, eu estou sempre vendo a Ana falar em coisas antigas dela, né? E eu sei que talvez já tenha mudado muita coisa, mas assim é sempre é, muito preenchedor, assim, né? Toca a minha alma, assim, ver que outras pessoas também têm essas preocupações, também olha para isso, também entende isso que eu entendo.
Me sinto pertencente. Acho que é isso. Obrigada, Is. Obrigada, querida. Boa noite. É muito bom ouvir as perspectivas de cada uma, porque vai me dando essa clareza de que, ao mesmo tempo que é muito parecida as histórias, também é muito única, né? Muito único o caminho de cada um. Quando a Joana falou da gravidez, desse lugar de trazer essa visibilidade, né? E que ela se percebeu desejando outra gestação para ocupar esse lugar de novo. Aí eu fiquei lembrando da minha gestação e lembrando que para mim foi assim, nossa, foi maravilhoso, porque eu fiquei meio invisível, assim, principalmente no começo. E quando eu fiquei visível, me trouxe alguns problemas, assim, os problemas que, tipo, as questões que eu tive uma gestação muito tranquila no geral, mas me trouxe uma visibilidade, assim, que não foi, assim, florida, que não foi tão interessante ouvir e perceber essa diferenciação. Quando a Harise fala também desse desejo, né, dessa partilha com o companheiro, eu, nesse momento, estou me pegando nessa reflexão que talvez teve coisas que eu quis partilhar demais com o meu companheiro, mas que são responsabilidades minhas, que, tipo, isso tá totalmente recente, assim, tipo, nos últimos 3 dias, assim, que começou a me cair essa ficha de, né, nossa, tem um lugar do parto que não dá para eu compartilhar, que eu, né, que é sobre mim, né, sobre a minha experiência. E agora também estou vivendo esse processo do desmame, então também vivi esse momento de, tipo, não, tem uma parte, é isso, eu preciso assumir a minha 100% da minha responsabilidade em relação a esse processo, e me vi muitas vezes nesse desejo de partilha, delegando um pouco uma coisa que era minha e cobrando daí, né, da participação dele, de coisas que eram minhas. E então é sempre muito bom, né, a cada encontro, participar por isso, porque às vezes ouvindo a outra traz percepções sobre mim, seja no que é parecido, seja no que é diferente, né? E, o Garan fez 1 ano, né? Enquanto a gente estava nesse processo. Então, esse primeiro ano foi muito, muito marcante, né? Acho que o primeiro ano é sempre marcante, assim. E ele recém fez 1 ano, né? Então ele tá com 1 ano e 2, agora quase 3. E agora parece que ele virou e começou assim a cair várias ilusões também. Parece que eu estava muito imersa assim no universo do primeiro ano, assim, parece essa coisa do puerpério também, né? Tava muito nessa coisa desse mundo. E agora parece que vai caindo assim algumas ilusões. Então quando a Harise fala também, né, de achar que estava dominando, e aí de repente você olha e fala assim, nossa, calma aí, né? E que bom, né? Que bom poder perceber. Então eu sinto também que o grupo e o livro e esse campo, como a Priscila falou, me ajudou muito a cada vez mais criar uma relação mais direta e mais presente, né? Mais inteira com o Garan, né? E é um caminho, né? Então, pensando, né, do começo
essa proposta da Priscila, né? Do começo dos nossos encontros para agora, eu sinto esse trabalho, assim, nessa relação com ele, né? Nessa minha relação com ele cada vez mais limpa, assim, parece que com menos interferências. Ainda tem um monte, mas, assim, sinto que esse campo vai ajudando a limpar essa relação, né? Para eu poder realmente entrar em relação com ele, assim, e me transformar, né? A partir dessa relação e perceber ele e me perceber. Então, muito, muito precioso esses encontros e esse grupo. E que bom que a gente ainda tem um caminho pela frente. Obrigada, Jéssica. Eu separei uma parte do livro que eu queria trazer hoje para vocês. E aí eu vou ler um trecho. Não sei se a Ana quer trazer alguma coisa sobre... Fazer o seu check-in, Ana, antes de eu começar a falar do trecho. Desculpa. Obrigada pelo convite, pela abertura. Desculpa o atraso, eu estou fora de casa, fora da minha cidade, mas eu estou num momento bastante borbulhante, estou voltando a experiências das quais, de repente, eu nem nunca vivi. Eu estou apoiando a minha filha de 17 anos, que está mudando para São Paulo, por isso que eu estou aqui em São Paulo, e eu estou aprendendo a andar de ônibus, porque antes tudo funcionava de outra maneira na minha vida. Tenho meu bilhete único agora, que eu não tinha antes, e é muito impactante você acompanhar uma adolescente entrando na vida adulta e que é tão íntima, né? Sua filha é tão íntima, sabendo que não é você que vai mostrar o mundo para ela, ela que vai te mostrar o mundo dessa maneira. Quais são os olhares, qual é o foco, o que chama. E e aí sim, né, esse adolescer que outro dia aí a gente fez uma vivência sobre isso, porque adolescer tem dois significados, um é amadurecer e outro é rejuvenescer. Então tem essa composição onde o adolescente amadurece e o adulto rejuvenesce. Então estou me sentindo assim bastante rejuvenescida, com uma disposição para coisas que eu nunca pensei que eu fosse voltar a ter, e de uma certa maneira eu nunca tive. Meu início da vida adulta foi completamente diferente do que está sendo dela, então eu estou vivendo coisas que eu nunca vivi, e então é um privilégio, ao mesmo tempo um presente e uma dedicação. Mas quando a gente vive uma experiência de permitir que a maternidade te transforme, então o parto, toda aquela presença diante da vida de um bebê, de uma criança, aquilo eu sinto que, por não ter sido idealizado, por ter sido realmente um encontro, né, que eu pude não cair na idealização do ideal da mãe, do ideal do parto, e pude viver essa potência da experiência com o bebê, com o nascimento, com a amamentação, com o sling e tudo mais, sem idealização. Então, isso nunca pesou para mim. Ao invés de perder energia, que eu sinto que às vezes a gente está tão dedicada aos pequenos, e quando eles ficam adolescentes, você fala, bom, agora se vira um pouco, porque
que você dá conta, né? Ao invés de perder energia, eu sinto que essa reconexão com a gravidez, o parto, a primeira infância, me deu mais energia para hoje. Então, para não negligenciar essa adolescência que é tão fácil, né, de você deixar por conta. E não veio do nada essa energia, ela veio de um processo, de uma experiência de vida, né? E é incansável. A relação mãe e filhas é uma coisa incansável. Ela é tão transformadora que ela não cansa, porque ela não está... Cansar no sentido da conexão mesmo. É claro que cansa quando a gente se coloca no lugar idealizado, ou de função, ou tem o quê, ou aquilo começa a chocar com outros ideais, vai cansar. Mas quando você solta esse ideal, quando você se entrega para a transformação e não está querendo provar nada para ninguém, não está lutando contra o mundo, não está querendo destruir o mundo para construir o seu, você fica mais na relação do que na idealização. E aí é incansável, porque é transformador, porque transforma, porque não é igual, né? E que isso não chegue a vocês como uma idealização, porque se chegar como idealização vai cansar. Mas quando ela acontece pela conexão, é realmente incansável. Então, é assim que eu estou chegando, e vou adorar ouvir um trecho do livro, que faz tempo que eu não leio esse livro, que eu não releio ele. Obrigada, Pri. Obrigada, Ana. Flora, seja bem-vinda. Obrigada por vir. A gente está num momento assim de check-in, Flora, ainda compartilhando como é que chega cada um nesse momento dos nossos da proposta de estudo mesmo, né? Estamos aí no 4º mês de gestação dessa proposta de estudos. E eu sei que você está acabando de chegar, mas fica o convite, se quiser já trazer um check-in de como você está chegando, se você quiser falar mais para frente, o espaço é teu agora. Obrigada, Priscila. Boa noite. Estou muito feliz de hoje poder participar de novo. E, bom, não tô conseguindo acompanhar, assim, né, o grupo tão frequentemente, mas as vezes que eu participei foi forte, não esperava, mas eu saí transformada, assim, foi bem profundo, porque a gente fala um pouco de vivências, né, de práticas, e quando a gente vai colocando essas coisas que aconteceram com mulheres reais também, parece que toca um lugar diferente, né? Então, tô aqui para ouvir vocês também, se puder contribuir em alguma coisa, eu agradeço muito pelo espaço. Obrigada, Flora. Obrigada. Bom, eu vou ler então um pedaço desse trecho e já adianto que eu quero, na verdade, a minha vontade de fazer uma provocação com esse trecho. Eu vou ler e depois vou fazer a provocação. E aí ele está no capítulo 6, que é treinando o bebê para não ser um bebê e transformando em alguma outra coisa. Está na página 63. E o trecho é o 2º parágrafo. Ele diz assim: a maioria de nós acredita que os substitutos que oferecemos ao maternar natural são tão bons quanto o maternar de verdade, que eles são essencialmente a mesma coisa. Também acreditamos que os substitutos tornaram a vida mais fácil e melhor tanto para as mulheres quanto para as crianças. Geralmente, nossas comparações se baseiam no que queremos acreditar e não nos fatos, porque a maioria de nós não teve nenhuma experiência com um maternar de verdade. Dificilmente qualquer um de nós viu um bebê sendo cuidado da maneira natural ou conheceu uma pessoa que foi cuidada desde a primeira infância, nos modos naturais à nossa espécie. Consequentemente, não sabemos como os bebês realmente são. Só sabemos como são os bebês que não têm mãe de verdade.
Bom, o parágrafo já é provocativo por si só, mas eu quero colocar um tempero que é o seguinte: se a gente não sabe o que é um bebê de verdade, se a gente não tem essas referências, mas o livro nos toca de algum lugar como, nossa, parece que tem alguma coisa que eu deveria saber e não sei o que é. Então, para onde eu estou indo? Se não tem como voltar para o passado e o que eu tenho hoje não é real, para onde eu estou indo? E se eu não sei para onde eu estou indo, como é que eu vou? E aí essa provocação é trazendo uma imagem até um pouco como a Ana trouxe, de que não é voltar para o passado, não, acho que não sei, agora estou indo, se foi a Ana ou foi a Joana, que não é voltar para o passado, que não é o que é agora, e alguma outra coisa para onde eu estou indo. E aí a pergunta que me toca, que fica viva em mim, é: qual é a chave dessa ponte? Como, como encontrar, ou se termo é encontrar, ou como descobrir, ou como construir essa chave para essa ponte dentro de mim, para essa transição? Como que se dá essa reconexão, sabe? E a Ana traz, na fala dela de hoje, de não idealizar e viver aquilo que é agora. E ela falou em algumas vezes essa transformação, né, dessa capacidade de se transformar em alguma coisa. Eu acho que de alguma forma, eu acho que tudo isso tem uma linha, sabe? Tem uma conexão entre essas coisas, essa não idealização, essa abertura para a transformação, esse impulso a saber, nossa, tem alguma coisa que eu deveria saber e eu penso que não sei, ou me fizeram acreditar que eu não sei. Especialmente essa frase que ele fala aqui, que geralmente nossas comparações se baseiam no que queremos acreditar e não nos fatos, não nos fatos. E esse queremos acreditar, na minha percepção, é muito aquilo que nos fizeram acreditar, aquilo que foi colocado para a gente como real, como correto. Enfim, queria só temperar, jogar, para ver como é que isso ressoa em vocês. Quando a Ana falou, né, sobre essa estar a viver uma coisa que nunca viveu, com a filha adolescente, né? Quer dizer, adolescente não, ela já está uma mulher, né, 18 anos. Mas eu lembrei-me hoje eu tive um momento com o meu filho que realmente eu senti-me criança novamente. E foi maravilhoso. Eu fui para o terraço com ele sabia onde é que estava o giz, ele até falou giz, eu tenho 1 ano e 9 meses, ele sabia onde é que estava, tinha estado lá no dia anterior com uma educadora, e eu peguei no giz e ele fez uma grande bagunça, ele entornou o giz todo lá num muro, uma coisa assim, e na verdade não é um muro, é tipo uma mesa de concreto. Mas é da casa, assim, e a casa não é minha, então à partida eu ia ficar cheia de medo de ele estar a sujar aquilo tudo com giz, e teve uma parte minha que sentiu isso, assim que ele virou o giz todo em cima daquele muro. Mas eu quando vi naquela alegria, com aquelas cores, eu entrei na dele, eu entrei nessa presença, nesse momento de conexão com uma coisa que ele estava criando, e eu comecei a criar com ele, e eu fiquei muito entretida, pintando no giz, ele também, a sujar tudo. E eu estou assim, estou-me rindo, porque parece que é uma coisa simples, que qualquer criança vai fazer, e eu tenho uma história, porque eu não sei o quão real é, mas são coisas que eu carrego,
de que talvez eu não tenha conseguido fazer isso em criança, porque eu sei que a minha mãe tem uma coisa assim de não querer sujar as coisas. Então eu conto que tenho uma artista travada, bloqueada dentro de mim, porque provavelmente eu tinha que estar sempre muito bonitinha, muito limpinha, né? E um artista não está sempre limpinho. Então eu vi-me naquele momento com o meu filho a sujar-me todo, ele todo sujo, numa alegria. Eu estava tão alegre e estava a sentir realmente alguma parte minha sendo curada, sendo transformada, porque eu estava fazendo uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo, e eu não tinha tido a coragem de o fazer. E eu estava tendo um parceiro pelo qual eu estou completamente apaixonada. Eu não sei, estes últimos tempos dele, eu estou mesmo apaixonada pelo meu filho, porque ele está tão engraçado e eu sinto mesmo a oxitocina toda aqui no ar, olhando para ele, as coisas que ele faz. E eu senti assim, olha, é isto que eu quero fazer agora. E não me importa se eu vou limpar, se não vou limpar, se eu vou ter que pintar isto tudo e quando entregar a casa, aquelas coisas do futuro que o adulto mental, né? O adulto que foi ensinado a pensar pela mente e não pelo coração. Já podia fazer montes de histórias que eu tenho, ai, como é que vai ser? E eu estava ali no presente, que é uma coisa muitas vezes tenho dificuldade, não é? E o meu filho conseguiu-me trazer para o presente. E hoje também, assim, também tocando algumas coisas que vocês disseram, foi muito marcante. Houve uma mulher que também tem uma filha já maiorzinha, acho que 16 anos ou 18 também, e ela disse que estava assim, tinha tomado consciência, não é? Que a maternidade era o lugar onde ela tinha mais coisas com mais luz e mais sombra, né? E ela se deparou com, com o controle, ela queria que a filha, saber o que é que o filho e o filho comem, onde é que estão, a que horas, e que no final, e que não vão fazer nenhuma bobagem, não sei, ou alguma asneira, alguma coisa fora do controle, né, dela. E, e que ainda digam que a mamãe é que ensinou e que a mamãe é que foi a pessoa. E ela trouxe isso assim num grupo de mulheres e ela disse: eu percebi que isso é o meu controle, né? Eu quero controlar isso, mas não tem como. Né? Eles vão fazer, eles vão beber álcool, eles vão fazer todas aquelas coisas que talvez, né, qualquer uma de nós aqui já fez, e eles vão fazer isso. E aquilo me tocou muito, assim, o meu filho é muito pequeno, mas eu vejo isso, assim, uma facilidade muito grande de cair numa expectativa do que é que ele vai ser, se ele vai ser alguma coisa que eu não fui, que eu gostaria de ter sido, de cair nesses lugares de projeção que a Arise trouxe muito, né? De projetar para o filho uma coisa que eu queria muito. Estas duas coisas hoje me transformaram verdadeiramente. Ouvir uma mulher falar sobre como nós mulheres temos muita capacidade de ser controladoras nessa coisa da maternidade. E acho que agora também, ouvindo a Arise, inclusive nós queremos que os nossos parceiros se preocupem sobre qualquer coisa, é controlar, né? Porque assim, eles estão se preocupando com outras coisas, ou não, é problema deles, né? O problema nosso é nosso, o deles é deles. E aí há outras possibilidades de a gente chegar a eles de uma forma menos controladora, né? Ou com menos expectativas, mas... E esse lugar de presença, de estar realmente num lugar em que eu queria muito estar ali. E não havia mais nada no mundo que eu queria estar a fazer naquele momento. E eu estava a curtir muito, muito, muito. Então, esses foram os dois momentos que me marcaram hoje. E eu senti-me uma mãe de verdade ali. Porque não era uma mãe idealizada, porque a minha mãe idealizada é muito diferente disto. Não é uma mãe que vai sujar
sujar aquilo tudo e nem pensar se vou limpar ou não, porque eu não limpei, está lá, o desenho está lá. Então, assim, isto não é a minha idealizada que eu tenho na cabeça, mas, assim, estou muito feliz. Super feliz. E liberta, então foi isso, assim. Oh, celebro, Joana. Gostoso te ouvir. Sabe que eu estava te ouvindo, eu me lembrei, olha que maluco, né? Que doideira isso. Eu construí sem planejar uma outra personalidade para interagir com meu filho que não fosse a mãe. Então, quando eu percebi que quando eu tinha vontade de fazer alguma loucura que a minha persona mãe idealizada não podia, eu virava para ele e falava assim, filho, agora quem está aqui é a sua tia, não é a sua mãe. E aí eu fazia um monte de brincadeira, a gente se lambuzava, eu comia besteira e fazia as coisas mais irresponsáveis possíveis, assim, lógico, sem colocar ele em risco, porque afinal de contas era uma tia adulta, né? Não era uma tia criança. E ele se divertia, eu me divertia e falava assim, nossa, com certeza não é minha mãe, é minha tia. Ai, gente. E aí agora eu fui fazendo isso porque existia uma necessidade minha de me soltar também, de aproveitar aquele ser, de brincar com ele, né, de trazer leveza. Mas ainda havia um julgamento tipo, não, mãe não faz essas coisas, mãe não deve fazer essas coisas, né? E, e agora te ouvindo, eu estou com muita vontade de fazer essa experimentação com ele, como mãe mesmo. Falando assim, agora quem está aqui é a sua mãe. E aí, e fazer tudo o que eu tenho que fazer com ele. E desconstruir a necessidade de uma outra pessoa, assim, para poder soltar. Obrigada, Joana. Eu acho que esse trecho do livro traz ele coloca ali essa palavra-chave que ele repete várias vezes, né? Da mãe natural. E aí, se é uma mãe natural, é sem esforço, é sem idealização, é sem controle, é sem garantia, né? Se é natural, é porque... E talvez essa seja uma das chaves, a gente perdeu esse lugar do natural. A gente se desconectou disso. Então, a gente é o ser do ideal, da ideia, do intelecto, de um lugar que condicionado e que depende do que o outro pensa, daquilo que você condicionou em você. Então, a gente está muito longe desse natural. E se a gente fingir que é natural, se a gente imitar uma ideia de natural, não vai ser natural. Então, se a gente... eu, além, né, de ter tido as minhas 2 filhas, meu filho, então eu vivi esses 3 partos, eu também doulei alguns partos. E é muito escancarado a gente ver o quanto, ainda mais, né, no início do parto, da volta do parto domiciliar, que aconteceu ali há 20 anos, 18 anos atrás, 15 anos atrás, que começou a fortalecer esse início, o parto natural virou um parto idealizado. Então, a gente se colocava ali em situações, via as mulheres colocando em situação em busca do natural, mas não era o corpo que estava ali entregue, conectado com aquilo, era um ideal que estava vivendo essa experiência. E aí era muito fácil a coisa começar a degringolar, porque tinha uma busca desse natural. Então, reconhecer que a gente não busca o natural, que a gente não pode construir o natural idealizando ele, imitando ele, porque não vai ser natural, pode ser uma chave. E aí a gente tem que ver como é que qual então é um caminho de reconexão com esse natural, se ele não vai passar por esse ideal. E para mim, o caminho é o corpo. Para mim e para um monte de gente, né? O caminho é o corpo.
Mas aí a gente vai... Todo mundo tem corpo, está todo mundo aí de corpo, mas esse é o problema, a gente tem um corpo. E não é natural ter um corpo. O natural é existir, é se manifestar, se manifestar sendo essa existência, que também é corporal. Então, essa manifestação que parte do corpo, por exemplo, o corpo criando intelecto, o corpo criando pensamento, o corpo criando ação, e não um ideal de ação, de pensamento, condicionado em busca de um resultado para pertencer, para ser visto, fazendo um corpo atuar dessa maneira, é o que a gente talvez ainda se mantenha num ciclo vicioso. Quando a gente ainda quer que seja uma ideia intelectual, que o corpo possa atuar nessa ideia. Então, a gente tem uma relação de dominador-dominado, que é o início dessa civilização, né, separar mãe e bebê para a relação de dominador-dominado acontecer. E aí a gente já introjetou isso. Então, nós temos um intelecto dominador, um condicionamento dominador de um corpo. Mas a gente não deixou de ser corpo, então tem total possibilidade de a gente reencontrar, se reconectar com esse natural, mas não através de idealizar o natural, porque se tem esforço, não é natural. Ah, mas eu sem esforço, então é tudo na boa, é só... Não, tem força, tem responsabilidade, tem visão, tem percepção, tem ação, mas não tem um esforço de chegar em algum lugar, de alcançar alguma coisa, de representar alguma coisa, né? De representar essa mãe idealizada que cuida do seu bebê de maneira natural e que vai cansar. Porque para ser natural não pode ser idealizado. Então, quando a gente... E o parto e a maternidade é uma experiência que fortalece essa reconexão. Mas a gente ainda está com o pé muito na civilização que fica em busca de reconhecimento, né? De querer, de lutar, de atuar contra o outro, né? De querer destruir alguma coisa para se criar algo novo. Então, enquanto a gente gasta essa energia com isso, a gente soma tudo que a gente já faz e ainda tendo que ter um bebê, ainda tendo que ser mãe. Quer dizer, é surreal as armadilhas que a gente mesmo está se colocando por idealizar o natural. E aí, quando o natural tem uma reconexão, não tem mais cisão entre o intelecto e o corpo, não tem um eu que domina um corpo, não tem um condicionamento que domina o corpo, e esse natural se tem espaço, aí vão acontecer coisas surreais, assim, de você se ver em situações incansáveis, porque não estão idealizadas, porque se fossem idealizadas seriam insuportáveis. Então, é muito comum, assim, eu acompanhei alguns partos e algumas maternidades idealizadas mais de perto, quando chega um momento que a mulher assim, entrega os pontos e ela chega a falar assim, eu sou uma farsa. Ela não é uma farsa, está longe de ser uma farsa, mas vivendo na idealização é uma farsa, porque chega uma hora que fala, não dou conta disso, né? Mas não era para dar conta. Mas no natural aconteceria isso, sim, no natural aconteceria. No natural aconteceria. Mas se não está se tá com esforço é porque não está natural. Então, tem aí um ciclo vicioso que a gente vai ter que romper, que a gente vai ter que achar uma fuga desse ciclo vicioso, porque senão a gente só pesa mais, só encrenca mais, né? Nossa,
pipocou um monte de coisa aqui para mim, assim, reflexão, assim, do tipo... Primeiro que é essa relação, essa relação, né, de dominância, né, dessa cultura de ter um dominador e um dominado. E isso acontece no indivíduo, né, de ter essa mente dominando o corpo, todo o resto. E a palavra ideal, idealização, vem da ideia que é desse corpo mental, que é dessa mente que domina, né, que cria as ideias e cria os padrões e cria... E aí faz sentido nesse mundo do ideal e da mente, das ideias, essa necessidade de controle, né? Porque se eu tenho um ideal a se chegar, eu preciso fazer com que isso aconteça. E se o ideal é a lei, o que eu sou fora disso, né? Se eu não cumpro o ideal? O que sobra de mim? Como que eu pertenço a essa grande massa social que busca todo mundo por um ideal? E aí eu vou contra ele. E aí e é tão louco isso, porque tem até o ideal do que é ir contra, né? É o ideal tem ideal para tudo, tem ideal para tudo. E você sai de uma rota, você entra em outra rota. Você sai de um tipo de escola, você vai para outra escola. Você sai da escola, você entra no não escola. E todos os lugares têm um ideal. Todos os lugares têm um ideal. E é bem, eu sinto que é bem esse lugar da chave da reconexão, primeiro no indivíduo, né? Em mim mesma, a reconexão das minhas partes, e mesmo assim, não é natural isso. Porque se eu estivesse vivendo natural, eu não teria que reconectar. E aí, quando eu reconecta, já fala de duas partes. Então, é um passo para o natural, mas ainda não é o natural. A reconexão é um passo para eu não ter um corpo, mas para eu ser a expressão que eu tiver que ser, estando num corpo. E vivenciar isso também. São perspectivas relativas, né? Nada do que eu estou falando aqui é uma verdade absoluta. Eu posso falar que é uma verdade, mas o máximo que essa verdade pode ser é relativa. Então, se a gente consegue diferenciar ao invés de separar, então a gente pode diferenciar corpo de mente, mas não pode separar. E a gente pode diferenciar mente de um cérebro condicionado, de um corpo condicionado. Cérebro, corpo condicionado. Isso não é mente. Eu arrisco dizer, eu arrisco investigar nesse caminho aí para ver até onde se sustenta, que não é a mente que é condicionada, que a mente não é condicionável, é o corpo que é condicionável. Você consegue condicionar um corpo. Então, a gente consegue condicionar o corpo de um animal e a gente vê a resposta do sininho e a baba ali do cachorro condicionando um corpo. Não está condicionando a mente dele, que eu estou diferenciando, eu não estou separando corpo e mente, mas diferenciando. Então, de uma maneira, simplifica um pouco, porque a gente está falando de uma coisa um pouco mais concreta, ou mais íntima nossa, assim, né? O nosso corpo está condicionado. E o nosso corpo está condicionado, o cérebro está condicionado, o estômago, as sensações, o intestino, as bactérias, está tudo condicionado. Então, eu preciso disso dessa maneira, eu quero isso, eu não vivo sem aquilo. Isso é fruto de um condicionamento. Então, nossos desejos, né? Aquela vontade, tudo condicionado. Aí, se eu diferencio, então, mente descondicionado, a gente já tira essa relação mente-corpo de dominador-dominado. A mente não quer dominar o corpo. Quem quer dominar o corpo é o condicionamento. E o condicionamento é uma prática social. A gente se condiciona socialmente. Então, o condicionamento quer dominar o corpo, não a mente. Então,
se eu diferencio mente de condicionamento, eu consigo, talvez, entrar num processo que eu já começo a desfazer a relação de dominador-dominada, mente e corpo. Então, tem um corpo condicionado por hábitos, hábitos ruins, hábitos bons, hábitos saudáveis, hábitos não saudáveis, são hábitos de condicionamento, de repetição. Por quê? Porque a gente acreditou e vem acreditando que a vida é ruim, porque a gente morre, então a gente precisa de controle e garantia. Como se resolvesse, né? Porque a gente continua morrendo, então não resolveu muito esse plano. Então, não adianta controle e garantia. Mas como seria um corpo descondicionado? Como seria... A gente percebe isso claramente nos bebês. Os bebês ainda não tiveram tempo de serem condicionados. E, então, por ele não estar condicionado, ele está muito mais aberto para experimentação, para experiência, para sensações, para as emoções, para todo aquele acontecimento, porque ele não está condicionado. Aí aí vai crescendo, ainda não está condicionado, então tem um dia que você fica orgulhosa, que seu filho adora comer brócolis, fica super feliz e quer exibir isso no almoço de família, põe brócolis no prato e fala, não gosto. Como não gosta? Você comeu brócolis até ontem gostava, agora eu não gosto mais. Né? E acaba ali, né, o seu trunfo de boa mãe, que um filho que gosta de brócolis. Né? Eu tive uma experiência com brócolis muito boa. O Guto, meu filho pequenininho, não gostava de brócolis, mas tinha que comer e comia. E aí ele tinha no prato brócolis, e aí a primeira coisa que ele comeu foi brócolis. E aí as pessoas falaram assim, que estavam ali, nossa, isso que é mãe, que consegue educar o filho, olha como ele come brócolis. E aí ele virou e falou assim, eu como porque eu odeio, e aí eu deixo o melhor para depois. Como eu tenho que comer, eu já como para ver se esqueço logo o sabor. Então não vai funcionar, né? Esse condicionamento. Tá, tenho que comer, gosto, não gosto. Agora até que eu gosto, não sabia, não tinha. Mãe, você nunca soube fazer brócolis, porque esse aqui tá gostoso, né? Bom, então, esse não condicionamento da criança, ela é muito desestabilizadora para a mãe, para o pai, para a família, para a sociedade, né? Porque, poxa, vamos combinar alguma coisa? Vamos combinar, né? Deixa eu te explicar, e se eu te explicar, você vai entender, se você entender, é claro que você vai aceitar o que eu estou te falando, porque faz mais sentido, é bom para você, é bom para mim, é bom para o mundo. E não funciona dessa maneira. Então, quando a gente entrou na relação com as crianças, explicando, aí ela não entende a explicação, uma pena, mas quando for adolescente, quando for mais velha, não vejo a hora de ter um filho mais velho, que eu vou explicar e vai entender. Bom, eu tenho um filho que vai fazer 30 anos sexta-feira, e não é bem assim que funciona, não é bem explicando, né? Aí a gente sai da explicação e passa para a negociação, vamos negociar. Como se negociar fosse uma coisa boa de se fazer. E aí eu vou dizer claramente que é negociar, é corrupção, você corrompe alguém. Você fala, tá vendo isso e você não quer? Faz que eu te dou aquilo que você quer. Chama corrupção. Que a gente não gosta nem um pouco que aconteça fora de casa, no governo, mas a gente ensina em casa a corrupção, negociando. Aí tá, negociação não deu certo, porque às vezes também nem negociando eles querem, aí a gente passa para ameaça. Bom, então se não for assim, e aí quando chega na ameaça, vai para punição, que é assim, olha, eu tentei de tudo, eu fiz de tudo, mas a criança não ajudou, e ela foi de castigo, foi para o cantinho do pensar, foi para o castigo, teve que levar um tapa na bunda, teve que... e vai para a punição. E punição e cuidado são antagônicos. Quem está cuidando nunca vai punir, e nem negligenciar, nem punir, nem negligenciar. Então, se o caminho da punição começa na explicação,
não pode ter explicação. Nem explica, nem negocia, nem ameaça e nem pune. Cuida. Ai, que natural que é cuidar. Natural cuidar. Não é que não é trabalhoso, é super trabalhoso cuidar, mas é natural. Cuidar é natural. Então, tem um monte de coisa que a gente tem que ir desconstruindo em nós para descansar nesse natural, e aí tem energia sobrando para a relação, porque a relação não é algoritmo, não vai te preencher com tudo aquilo que você quer. Relação é... Por isso que relação está caindo, está ficando fora de moda. Porque uma vez que você entra no algoritmo, você nunca mais quer ter uma relação com o ser humano. Porque ele não sabe fazer a brincadeira gostosa do algoritmo. Ai, obrigada, Ana. Não, muitas coisas mesmo, assim, que você trouxe. A mim me veio... Nós, no outro grupo da parentalidade, estávamos a fazer um experimento de observar como é que a gente se alimenta, né, intuitivamente, e os nossos filhos, porque nós somos condicionados, né, adultos, fomos condicionados e temos muitas histórias sobre como nos alimentar, quando, a quantidade, a hora, tudo. E aí eu peguei-me com uma crença cá em casa, até veio do meu marido, mas eu também acho que tenho, que comer manteiga de amendoim para o meu filho é ruim. E ele come assim, sem limite. Ele quer comer assim, no dedo. E chega uma hora que o Mateus disse, não vais comer porque isso faz mal. Eu achei aquela regra entrou nas minhas crenças, assim, realmente faz mal. E eu fiquei assim, entendendo, assim, tem uma parte, sim, que é uma crença, né? Tem uma história que comer muita manteiga de amendoim vai fazer mal, e tem outra que realmente há um limite para as coisas, não é? E aí eu não vou negociar, eu não lhe vou dizer, não lhe vou explicar porque é que ele não pode comer manteiga de amendoim, eu vou ter que dizer não e vou sustentar esse não. E eu acho que esse sustentar o não, eu tenho-me deparado com essa dificuldade. Eu tenho muita dificuldade de sustentar um não, e tenho uma história também para isso, porque histórias o mundo está cheio, que é, eu ouvi muitos nãos que não eram nãos de verdade, e hoje eu estou fazendo a mesma coisa com o meu filho. E eu, por exemplo, dou nãos que não são nãos de verdade, e eu estou já a ensinar-lhe que o não precisa de ser um não de verdade, né? E isso também começa a corromper a relação de alguma forma. Eu vejo isso, eu me pego, e acho que é muito desafiador para mim, dizer-lhe não quando eu não quero dar de mamar, porque eu digo-lhe não, eu não tenho mais nenhum recurso, não tenho assim ninguém que pegue nele e diga, olha, vai fazer outra coisa, sou só eu e estou aqui com o peito disponível, mas eu não estou disponível de facto, porque às vezes não me apetece, não quero, e o não vira um sim, né? Porque Ele ganha. Ele ganha. Então eu vejo assim, eu vejo que é natural eu dar de mamar, e ao mesmo tempo eu não sinto que é pesado, mas eu sinto que o meu corpo físico fica em carência, e eu consigo reparar nisso depois, na forma como eu ou fico sem energia para fazer as minhas coisas, ou preciso comer muito, né? E acho que quem amamenta sabe bem o que é esta fome, né? Essa fome, não sei, parece que é um saco sem fundo. Meu Deus, eu podia comer um boi sozinha, tranquilamente. Mas aí, assim, para seguir a minha linha, que é, também há uma linha ténue entre o natural e o cair no natural e no pesado, né? Porque há, sim, algumas construções do ideal de que uma mãe que tem 2 peixes disponíveis vai dizer não para o filho, dá de mamar, né? Tem muita... Mas a questão começa antes, começa assim, o que é que está acontecendo nessa relação que ele quer mamar num lugar que não está equilibrado ali nessa relação?
o que está acontecendo com essa mulher que não está equilibrando. Então, tem uma coisa ali que não é controlar, que não é se culpar, que não é ficar 100% disponível incondicionalmente ali, mas que é observar o que está acontecendo nesse momento, aonde a gente está se desencontrando, porque o bebê tem esse recurso, a criança pequena tem esse recurso, mas às vezes não é mamar que ela precisa ou quer naquele momento, mas ela quer e precisa de alguma coisa naquele momento. Ela quer e precisa. E o que é que está acontecendo? E ela consegue falar mamar ou pedir mamar porque é o que ela sabe. Mas ela quer alguma coisa nesse momento, que pode ser desde querer água, até querer atenção, até ter passado por uma situação de segurança, até ter presença de uma mãe ali. Então, tem alguma coisa acontecendo ali. Não, a gente não vai resolver isso com a agenda, com o equilíbrio, assim, eu preciso pensar um pouco em mim, e não tem, isso não é natural. Mas também não é natural que a mulher fique ali e venha, mame a hora que você quiser, venha self-service e tal. O que é que tem ali acontecendo? E a gente vai se perguntando, e vai observando, e vai olhando para entender o que é que está por trás desse pedido, que nem sempre é de mamar. Sim. Nossa, obrigada. Faz muito sentido. Inclusive, eu tive assim um insight, assim, estou a palpar, eu estou nessa investigação, porque essa coisa da nutrição, da comida, acho que é um tema meu também, né? Já vem de trás. E até conversando com uma amiga minha que também é doula e ela é super conectada com essa ligação, né, da mãe, bebê. Ela me falou que havia uma coisa assim, de eu doar tanto, né? Eu dou tanto que aí eu tenho que compensar na comida, porque é isso, eu estou a dar demasiado de mim e eu compenso na comida. E de alguma forma, o meu filho vai me mostrando isso, né? Porque ele também vai lá e diz, olha, preciso desta nutrição que é um espelho meu, talvez, é uma nutrição que eu preciso e que ele está meio espelhando sobre mim. Mas é bem desafiador, né? Porque assim, é muito fácil ver de fora. De fora, assim, é muito fácil, mas no momento é bem desafiador, né? Tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então agradeço essa clareza que você trouxe e mais uns pozinhos para a minha investigação. Obrigada. Eu fiz uma relação meio louca com isso que você trouxe, Joana, do exemplo do amamentar, e eu acho que tem uma coisa bem importante na fala que a Ana trouxe com relação ao natural, porque o natural não é soltar, largar e deixar que o curso vá por conta própria. Existe um cuidado nisso. Existe um cuidado. E para mim, eu vejo que havia, e aí talvez ainda há em alguns níveis, uma confusão de que, então, ausência de controle é não fazer nada e deixar a coisa solta. E isso é o natural, deixar o curso solto. Isso é não assumir responsabilidade. Isso é não atuar, na verdade, não é natural. Não, se vira, tudo acontece naturalmente sem eu ter que fazer nada. Pô, mas eu sou a mãe, eu estou ali, então não precisaria de mim se isso fosse o natural. Então, eu acho que tem um lugar ali de um contorno, de um cuidado que tem, que dá trabalho, né, Ana? Como você disse, dá trabalho, esse natural também dá um trabalho consciente. E aí a relação louca que eu fiz, até para desmistificar esse lugar do amamentar, porque é uma coisa biológica do corpo, é muito apelo, né? Porque é biológico do seu corpo ali produzindo leite, tem a ver com alimentação, tem a ver com aconchego, é muito forte esse apelo, né, para a mãe e para o filho. Mas eu vejo a mesma relação, por exemplo, com meu filho de 10 anos, com relação ao computador. E uma experimentação que eu fiz, que eu tive que dar uns 10 passos atrás,
para eu rever como que eu vou lidar com essa questão. Porque eu entreguei o computador para ele, ainda na crença que o natural, que aí ele vai se autorregular e ele vai achar o caminho dele, e ele vai perceber o tempo dele de uso disso, e eu fiz essa experimentação. E larguei. Imagina, um horror, um horror, um horror. E aí ele ficou super viciado naquilo, qualquer coisa ele só buscava aquilo porque era o caminho mais fácil, porque é atraente, porque é sedutor, porque preencheu todos os outros buracos dele, porque deu todas as... Enfim, deu um conforto de coisas que sinalizaram para mim o quanto ele estava desconfortável de um monte de coisa, para o computador preencher todos esses espaços, que eu nem sabia que tinha. Então, o que que eu fiz? Né? Eu tirei totalmente. Eu falei assim, agora a gente vai dar um reboot nisso, a gente vai dar uma zerada. Lógico, ainda estou nesse processo, então eu tirei para fazer uma reintrodução, assumindo o meu lugar de mãe, assumindo o meu contorno. E não negociando e não deixando solto, mas falando como que vai ser. E estando atenta nesse como vai ser. Porque eu percebo que houve uma sombra minha de justificar através do natural, porque na verdade eu não queria era ter esse trabalho de ir lá e cuidar do tempo. Porque, estou trabalhando, estou focada em outras coisas, porque não sei o que, não sei o que lá. Mas no fundo, eu não queria ter esse trabalho. Então, agora eu vou reintroduzir, vou dar o tempo certo, né, justo, e vou ficar atenta, porque não é da maturidade do meu filho ficar atento a isso. Ele não está pronto para isso, ele não é o adulto da relação, né? Não é o que cuida, sou eu que cuido. Então, eu trouxe esse exemplo, Joana, fazendo uma relação exatamente com amamentar, sabe? Esse lugar de soltar e deixar que as coisas vão se resolver por conta própria. E eu acho, eu senti que o natural não é isso, né? Então, o computador é um pouco mais evidente isso, mas eu experimentei isso. E, ao mesmo tempo, eu não sinto culpa de ter experimentado isso, porque me trouxe informações importantíssimas de como ele está, para ele ter mergulhado tão fundo em algo como esse. Uma criança que vive no meio do mato. Então, para mim, isso também é informação, né? E também trouxe informação a meu respeito, do quanto eu estava delegando isso para outra coisa, sabe? E por quê, né? E aí vai longe, né? Aí tem os meus buracos, né? E as minhas coisas, e as coisas que eu estou olhando em mim também. Assim. Obrigada. Bom, vou aproveitar o tema aqui, voltando um pouco na amamentação, né? Porque eu tô, como eu falei, bem no meio, assim, desse processo de dar esse contorno aí da amamentação e de encaminhar pro desmame, né? E aí a Ana falou de observar, né? O que que precisa, né? Como observar essa relação desse pedido. E aí a experiência que eu tô tendo aqui é que durante o dia é muito fácil, assim, fazer isso, né? Assim, eu tô conseguindo perceber quando ele pede e aí ver o que que é mesmo que ele tá querendo e normalmente são outras coisas mesmo. É. Mas à noite eu tô, assim, meio perdida, assim, né? Porque aí não sei se é costume, se ele acostumou, né, a dormir de um jeito e agora, né, sem ter o peito para dormir, então à noite é esse choro constante que mesmo estando ali no colo e eu, né, e isso foi uma coisa que eu percebi também que eu tava, não, vai lá, Ber, né, meu companheiro, vai lá, pega você e aí eu percebi isso, não, talvez nessa relação, percebendo essa relação ali com ele, eu que tinha que fazer essa condução, né? Mas enfim, não sei como
o que que eu poderia observar, assim, trazer, ou se é isso mesmo, se na experiência de vocês, né, é essa travessia mesmo, assim, de ter noites difíceis até uma hora que que vai, né. Jéssica, quando te ouço, o meu filho agora tem 5 anos e eu amamentei-o até aos 2 anos e meio, mais ou menos, e de alguma forma, não sei se isso era uma idealização ou não, mas eu disse, eu vou amamentar até ele querer, até ele se deixar de interessar, ou o que fosse. E eu lembro-me que os primeiros 2 anos eu não dormi. Ou pelo menos não me recordo de ter dormido, porque acho que andava zombie completamente. E na realidade acho que eu própria não conseguia tipo impor limites, porque ele só adormecia na mama e passava, quase quando eu me virava para, eu já estava a dormir, pensava, agora vou-me virar para ir descansar, eu acho que ele tipo pulava-se outra vez. Então, para mim foi assim mesmo super desafiante esse processo de, também de alguma forma, acho que até já contei noutro espaço, que eu cheguei mesmo a um limite de eu dizer, olha, eu vou morrer de não dormir. Porque era mesmo exaustivo e efetivamente eu não conseguia mesmo criar esse limite ou de perceber como é que ele podia estar a dormir e eu dormir. Então houve uma noite, houve assim um dia que eu disse tipo ao meu companheiro, disse, olha, eu vou sair de casa, eu não aguento mais. Não aguentava, porque eu estava tipo no meu limite de não dormir. E de alguma forma, não sei, se calhar uma idealizada, pensei, eu sou uma má mãe, porque o meu filho vai chorar para abrir ranho de eu não estar aqui à noite. E o pai estava tipo em pânico, ele sabia como é que eram as noites e portanto, tipo, ele sabia que... Eu disse, não, mas eu tenho que sair daqui, eu vou dormir na outra casa. Tipo... Então eu lembro-me que, ou seja, eu tipo, estava com uma dor, pensar, bem, eu vou abandonar o meu filho para ir para descansar. Pronto, eu lembro-me que fui e bem, dormi, mesmo assim, eu acho que mesmo assim estava tão ansiosa que eu acho que nem dormi, eu acho que dormi mais, obviamente, não estava com ele, mas eu estava assim com um pânico, pensar, será que como é que ele vai estar? E o que é certo é que o meu filho nunca bebia biberon, portanto ele estava sempre na mama, portanto nunca ouvia biberon em casa, mas lá estavam os biberons que tínhamos comprado no início. Na realidade ele dormiu bem à noite, pelo que o pai me disse, ou seja, dormiu bem, isto é, não dormiu bem, mas de alguma forma, tipo, ele lá mamou, tipo, no biberon e não sei o quê, e a noite passou-se. E quando eu percebi isso, percebi que ele não morreu, sei lá, tipo assim, drama, né? Drama. Que ele não morreu e que estava vivo e que sobreviveu, eu acho que me deu assim um descanso de perceber que eu também podia fazer algumas escolhas diferentes. E que se calhar isso queria dizer muito mais coisas, ou seja, se calhar queria dizer muito mais sobre, se calhar efetivamente isso da minha relação com ele, de toda essa minha dádiva e de também não estar a olhar para mim e de perceber ou de não perceber que dinâmica é que também estava ali a acontecer. Então, por um lado eu achava que estava a ser natural, achava eu, estava a ser natural porque se ele quer mamar, ainda bem, porque está a ser saudável, ele mamar, ainda bem que não estou a dar nada, suplementos, nada. Mamar, isso é ótimo. E por outro lado, sei lá, com 2 anos eu já comia outras coisas, né? Portanto, já não era assim. Acho que havia muito mais, ou seja, acho que havia mais histórias aqui por detrás, não é? E que eu não conseguia ver. E, e por isso, sei lá, se estás numa fase de. Não sei se és tu que queres ou o que é que te faz levar a querer desmamar. Mas aquilo que eu achei na altura é que, sei lá, vou estar mesmo atenta a quando é que ele deixa de ter interesse. E naturalmente as coisas depois foram.
se calhar no início estava sempre muito focado nisso, depois se calhar pouco a pouco deixou de se interessar, se calhar mamava só um bocadinho, e depois ia a vida dele, já fazia, já andava, já fazia outras coisas, então às vezes ia lá mamar, ficava contente, ia-se embora, e na realidade é isso, ouvindo-nos um pouco, se calhar nem era tanta necessidade de mamar naquela altura, já com 2 anos e tal, se calhar era mais essa necessidade da conexão ou de alguma coisa que ele podia precisar. Então, não sei, acho que também ainda nem sei bem. Acho que ainda nem sei bem. Sim. E eu lembro-me o quanto foi duro para mim no início, a amamentação, até porque eu vinha com umas expectativas. Eu vou querer dar mamar ao meu filho. Isso ainda quando estava grávida. É o saudável, é a conexão maior, ou seja, sei lá, aquelas... Até tinha visto uma fotografia, sei lá, de todos os 1000 nutrientes que havia no leite materno comparando com o leite dos outros. Então eu fiquei com uma raiva imensa quando o meu filho nasceu e logo no hospital, tipo, ele, tipo, vamos dar suplemento. E eu, como assim? Tipo, uma raiva imensa. Disse, não, ele vai mamar aqui. Não quer nada disso. Mas você tem diabetes? E tipo, ele pode estar... Ou seja, criaram ali umas histórias. Ele podia, tipo, ficar fraco. Olha, a sério, eu tipo achei que foi assim do pior. Tipo, essa é a parte inicial. E depois, ou seja, os meus primeiros dias de amamentação foram assim, horríveis. O que é que eu digo horríveis? Foram o que foram. Infelizmente, eu acho que tive aquela coisa de, não, eu quero mesmo amamentar, eu vou fazer todos os possíveis para continuar a amamentar, porque é o que eu sinto que é o mais importante para ele e para mim. E infelizmente as coisas funcionaram, porque na altura até pedi ajuda a uma conselheira de amamentação, porque eu achava, tinha a crença que, eu não tenho leite, se calhar sou eu que não tenho leite, se calhar o meu leite é que não é bom, sei lá, inventei montes de histórias. Eu lembro que ela foi lá à casa, tipo, que eu ainda estava, assim, super... Porque o meu parto tinha sido cesariana. Então ela foi lá, tipo, ela agarrou assim na minha mão e disse, mas você acha que não tem leite? Ela fez tipo assim e saiu jorrou leite. E eu fiquei assim toda contente, pensei, afinal não tenho leite. Estava assim com umas histórias. Então, depois ela lá pôs, ela lá mexeu, não sei o quê, mas você tem que fazer assim, ou não sei o quê, não sei o quê, porque ele, se calhar ele não está a fazer bem a pega. Eu fiquei feliz, eu pensei, ok, pronto, apesar de estar-me aqui a doer como facas, mas vai funcionar. Eu fiquei super contente com isso. Mas é isso, acho que agora ouvindo um pouco disso do que é ser mãe natural, não sei, acho que de alguma forma parece que tipo, nem sei bem o que é isso, não sei se sei, não sei se sei. É como se estivéssemos aqui a ouvir e tivesse aqui um nó no meu cérebro, a quase se fazer uma retrospectiva destes 5 anos, a dizer o que é que foi natural ou o que é que era eu que tinha expectativas ou o que é que eu achava que devia ser. Eu acho que o meu cérebro está mesmo aqui com um nó. Aqui um pouco com um nó. Estás em estado líquido. Estado líquido. Ótimo. Gostando aqui de tanto nó que está aqui, né? Obrigada. Obrigada, Ana. Flora, trazer. Gente, eu tenho pensado aqui bastante com todas as falas. Eu não sei nem se eu vou conseguir explicar, mas é sobre um outro livro que a gente teve contato e, se tudo der certo, a gente quer também trazer ele para cá, para o português, e ele se chama O Conceito do Contínuo. E basicamente é uma moça que ela passou muitos anos num local, numa aldeia, há muito tempo atrás. Não vou saber explicar detalhes, o Du, né, que leu, queria que ele tivesse aqui para falar melhor para vocês. Mas, basicamente, o que ela percebeu ali naquele local onde as crianças, elas não tinham nenhum tipo de problema. As crianças, elas eram saudáveis, assim, mentalmente e fisicamente. Não tinha choro, não tinha birra, não tinha cólicas, não tinha nenhuma questão. E basicamente, o que ela percebeu? A vida lá não era centrada no bebê.
a mãe e todos não viviam a vida centrado nesse bebê, nessa criança. Ele simplesmente fazia parte do grupo como um todo. Ele vivia ali junto, ele compartilhava, ele estava ali, a mãe estava ali plantando, sei lá, colhendo, fazendo o que ela tinha que fazer, se banhando, e o bebê estava junto, estava vendo, estava observando, estava entendendo o que era aquilo. Então, é como se ele entendesse o que é a vida, observando através dessas ações da mãe, né? E ali, com a mãe, mas sem ser o centro da vida, né? Não é tudo para ele. Em alguns momentos que ele precisasse sim dessa atenção, essa mãe pararia e daria essa atenção exclusiva, essa atenção total. Mas fora isso, ele era mais um participante, um integrante ali do grupo como um todo. E ela percebeu que era essa grande chave, né, com que fazia com que as coisas fluíssem, né, esse contínuo, né, de estar seguindo esse natural que a gente perdeu. E também quando eles davam ordens, né, os adultos davam ordens para as crianças, não tinha a possibilidade da criança não fazer, né, não existia, não, agora não quero, e essas negociações todas, né, por causa da certeza absoluta da ordem dada, né, então, como a Joana falou, esses nãos de verdade que a gente dá muito, isso não tinha lá. Então, eu acho que tudo está assim nessa certeza interna, né, da gente conseguir, de fato, falar, alinhar, né, a nossa fala com o que realmente a gente está sentindo e conseguir expressar isso da forma que a criança também sinta, igualmente, como nós. A relação ao desmame também, que a Jéssica falou, quando a gente tiver essa certeza interna, que é isso mesmo, que a gente realmente não quer mais dar esse mamar, porque a gente sabe que a criança não precisa mais, porque a gente sabe que não está mais fazendo bem, vai rolar, não importa a forma, mas vai acontecer, né? Eu vejo assim. Mas eu queria também falar uma outra coisa que a Ana falou e que tocou assim na ferida, que ela falou sobre uma mãe que disse, eu sou uma farsa. Gente, quantas vezes que eu tenho pensado isso, sabe? Desde que a minha filha mais nova nasceu, que está com 1 ano e pouquinho, é direto, assim, que vem essa sensação, principalmente por conta da editora, né, que eu penso, meu Deus, agora eu e meu marido, né, o Du, a gente agora está com essa editora voltada para mães, falamos de maternidade, a gente tem um perfil onde às vezes eu escrevo alguns textos e trazendo, né, todo esse conteúdo, tentando trazer esse conteúdo, o tema da Coração Infinito é semeando um mundo mais terno, né, a gente tenta trazer isso, e quantas vezes eu entro em parafuso aqui, com a minha filha, eu falo, meu Deus, eu sou uma farsa, né, como que eu tô tendo uma editora que fala de maternidade e eu tô aqui passando o maior perrengue, entrando em altas crises, né, as nossas sombras, e querendo falar outra coisa. Então, é muito trabalho interno, né, muito, 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 e eu vejo que depois que passa, né, esse período de eu sou uma farsa e não vou largar a mão de tudo porque realmente eu não sei o que fazer, eu sempre volto numa coisa que eu entendi, que eu acho que eu até falei aqui num outro encontro, que eu falei que quando eu entendi que eu não eu não estava sabendo ser mãe, porque eu não estava sabendo viver, eu consigo voltar para o meu centro. Então, quando eu não sei ser mãe, é porque eu não estou sabendo viver como eu mesma, eu não estou sabendo ser eu.
né? Sempre é a gente, assim. Isso é o mais difícil, né? Não é o outro, não é a criança, é a gente. Então, essa questão, assim, da farsa, achei interessante a Ana colocar, porque é um ponto que tem vindo, assim, para eu me trabalhar direto. Obrigada, Flora. Bom, Obrigada. chegamos no nosso horário, passamos um pouco até, que hoje voou, nossa noite voou. Quero honrar esse horário, né? Honrar a presença de vocês, agradecer, assim, imensamente as contribuições, tudo. Não sei, Joana, quer trazer alguma coisa para finalizar? Como é que você está? Só uma coisa muito rápida, porque esse livro do Continuum Concept já apareceu aqui nas nossas conversas 2 vezes. Ai, agora não me lembro do nome, mas é uma mulher que mora no Havaí. Ela já falou 2 vezes do livro, o meu marido já leu também, e acho que ele é realmente. Estou super feliz que vocês querem traduzir. Vai ser realmente um livro muito importante, então estou trazendo assim como incentivo. E é isso, quando a gente se apanha, quando a gente se pergunta se é uma farsa, a gente já não está sendo uma farsa, né? Então, quero trazer isso me tocou muito você trazer isso assim num espaço, né, que está gravado, que está público, então quero honrar essa tua pergunta e dizer que você não é uma farsa, você está se perguntando, então você está sendo real. E é isso, mulheres. Estou muito nutrida e muita gratidão. Muitas coisas vieram para mim também. Gratidão mesmo. Ana, quer dizer alguma coisa? Eu sei que você não vai poder estar sempre, mas já digo que você é nossa convidada permanente, assim como a Flora, como o Edu, como todos, né, que estão aqui na lista do WhatsApp, que vem isso daqui, está sempre convidada, Ana. Venha sempre. Muito grata, foi uma honra, uma alegria aqui. Também acho que nem a Joana, que quando a gente começa a se perguntar, ou até afirmar se é uma farsa, porque já não é, e a maneira da gente fazer que são infinitas possibilidades, né, de fazer essa reconexão, ela passa por essa gentileza, por essa doçura, né? Por esse lugar que você não se destrói para construir alguma coisa, né? Onde a construção não precisa destruir nada, onde a construção foi isso que deu até agora e eu consigo construir outras coisas, né? Então, é muito lindo ver essa disponibilidade em nós de construção contínua. E também torço muito que esse livro seja traduzido. Foi um livro bem importante na minha primeira maternidade e vai ser maravilhoso. Muito bom. Um beijo muito grande. Voltarei sempre que possível. Obrigada a todas. Bem-vinda. Beijo, gente. Boa noite. Até a Tchau. Boa próxima. noite. Boa noite.